episódio do Papo da Saúde. Meu nome é João Guerra, eu sou médico hematologista, sou vice-presidente do Conselho de Administração aqui do Sindicato de Clínicas e Hospitais de São Paulo, o Sindiosp. Hoje nós temos o prazer de receber o colega Gabriel Batistella. O Gabriel é um médico neurologista e neuro-oncologista pela Unifesp, neuro-oncologista e pesquisador pelo HCOR, e o Head de Medicina da Telepatia AI, aonde hoje nós iremos conversar sobre essa Health Tech inovadora. Então, Gabriel, seja bem-vindo. Explique para mim o que é a telepatia. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a telepatia é uma Health Tech que a grande missão dela é impactar os médicos e, de uma forma geral, na verdade, os profissionais de saúde. Então, a gente sabe que profissionais da saúde lidam com uma demanda de preenchimento de documentos, demandas interpessoais, demanda com os pacientes, demandas de aprendizado, educação continuada com cada vez mais assuntos que não param de crescer. Sabemos hoje que, por exemplo, para a gente se manter atualizado em qualquer área da medicina, a gente não seria capaz de fazer isso em menos de dias de estudos contínuos, 24 horas/7, certo? Então a telepatia, ela é uma Health Tech que nasceu este ano, ela nasceu em Stanford, foi incubada em Stanford, então é uma empresa americana, e ela tem um olhar sempre direcionado, fixo e planejado para a América Latina, né? Então é uma empresa que já está, por exemplo, na Colômbia e no Brasil, né? O Brasil, nós somos o maior país da América Latina, e a grande função do telepatia é impactar os médicos através de ferramentas de inteligência artificial, vários agentes de inteligência artificial. E eu andei lendo um pouquinho de vocês e a criação dessa Health Tech teve um propósito, né? Você explica um pouquinho, e porque ela nasceu da dor, né? Ela nasceu e de uma necessidade de um maior acesso à informação, a questão da jornada do paciente. Sim. Explica um pouquinho como é que foi essa ideia de criação. Acho que muita gente às vezes pensa, poxa, telepatia, por quê? Eu acho que até no Brasil esse nome ele chama muita atenção, né? E é uma história que inclusive me chamou muita atenção pela área que eu trabalho, neuro-oncologia. Eu lido muito com a dor também, eu lido com despedidas. E o fundador da telepatia, ele se chama Nicholas. O Nicholas, ele não é médico, na verdade ele é um advogado e um economista, e ele estava fazendo um MBA em Stanford no momento que foi criada a telepatia. Qual é a história por trás da telepatia, em resumo? O Nicholas, infelizmente, perdeu o pai dele por uma doença que era prevenível, e essa doença levou ele muito cedo. O pai dele tinha 58 anos. Isso mexeu muito com ele, porque ele já tinha uma certa veia da saúde pela quantidade de familiares que tem que são médicos, inclusive uma irmã que está rumo a uma especialidade médica, por exemplo. E ele foi uma das pessoas que não foi. Quando ele estava, enfim, dando adeus para o seu pai, muitos pacientes vieram agradecer, conversar com ele. Foi quando ele entendeu a importância que isso poderia ter e virou como se fosse uma missão de vida para ele. Então, já em Stanford, o Stanford é o berço da inteligência artificial, certo? Ele decidiu iniciar esse projeto, um projeto extremamente ambicioso, e já olhando para a América Latina, porque ele cresceu na Colômbia, né? O Nicholas, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele era um médico oftalmologista em Boston. Enquanto ele estava trabalhando em Boston, o Nicholas nasceu lá. E depois ele foi criado em Medellín, na Colômbia. Então ele decidiu, entendendo que aqui na América Latina nós temos um contexto de saúde muito único, com seus desafios que não são pequenos, fazia muito sentido a gente ter esse foco, essa intenção de mudar as coisas por aqui. E ele veio para cá. Qual que é o principal diferenciação do telepatia para para outras ferramentas de inovação? Você vai demonstrar isso depois? Sim. Mas o que na sua opinião, e como um médico oncologista e com experiência internacional, qual que é a grande diferenciação dessa ferramenta de inovação? Eu acho que o telepatia, assim como outros colegas que estão tentando criar uma ferramenta muito semelhante, que estão nesse caminho conosco, eles enxergam que, assim como nós enxergamos como médicos a dificuldade de documentação, eles também entenderam que nós precisávamos utilizar um poder muito grande que nós temos, a voz. Nós conversamos muito com nossos pacientes. E, mais recentemente, nós perdemos esse contato pela necessidade de digitar, documentar. Então, nós desenvolvemos certas habilidades com o computador, obrigatoriamente por vários hospitais, e a gente
parou de enxergar o nosso paciente, a gente direcionava muito a consulta. Então, eu acho que existe realmente esse momento de lidar com uma coisa que chama Scribe AI, que em português seria o escriba, né? Então, a nossa voz que vira texto, e esse texto é um dado, é muito valioso, porque esse texto é todo a consulta médica, a anamnese completa, ele pode conter uma boa parte do exame físico, ele pode conter pensamento, raciocínio do médico, uma conduta, uma sugestão para esse paciente, e tudo isso poderia ser utilizado para uma organização semiológica, como nós já estamos acostumados a fazer. Então essa é a primeira, por exemplo, esse é o primeiro agente de inteligência artificial que nós temos, o scribe, aí o escriba. Mas também a gente entende que nós estamos na era que está explodindo a inteligência artificial generativa, certo? E a inteligência artificial generativa, ela gosta muito de abraçar uma coisa que se chama reasoning médico, o raciocínio médico. Ela está 100% pronta para agir como médico? De forma alguma, está bem longe. Mas ela já faz isso muito bem em alguns contextos e ela seria um ótimo copiloto quando abraçado a um médico. Quando a gente tem um médico auxiliando a que essas ferramentas entendam como predizer uma resposta, quando a gente explica que existe medicina baseada em evidência, que existem algumas nuances, que existem incertezas, que existem heterogeneidades que talvez esse momento só mesmo seja possível por um ser humano muito treinado em medicina. Mas nós podemos ter um copiloto que está fazendo uma dupla checagem de medicina baseada em evidência, que pode estar checando uma dosagem de remédio, que pode estar te sugerindo, por exemplo, e isso não é incomum na minha vida. Gabriel, você está prescrevendo uma quimioterapia oral para um certo tumor. Ele está numa fase que talvez seja importante você deixar por um tempo um antibiótico 3 vezes na semana profilático, para que ele não lide com uma infecção pulmonar desnecessária. Às vezes eu me esqueço disso. A ferramenta ela te alerta isso, tá? Just in time. Naquele momento você está prescrevendo. Exatamente. Então, Bacana. isso seria uma omissão da minha parte, certo? Outro cenário que poderia acontecer seria do tipo: eu tenho um paciente que me procurou por uma dor de cabeça, eu sou completamente enviesado pela neuro-oncologia, então eu tenho aquela sensação de que a dor de cabeça é mais secundária, algo errado. Poderia ser um sangramento, poderia ser um tumor, poderia ser um trauma, enfim. Muitas vezes eu posso pensar que eu estou fazendo certo de pecar por excesso e pedir, por exemplo, uma tomografia com contraste ou uma angiotomografia. Talvez nesse momento não seja necessário, as características daquela consulta levam mais a um pensamento de uma cefaleia primária. Por que não uma enxaqueca? Por que não uma cefaleia atencional? Por que não? Mesmo que o paciente esteja num lugar mais especializado, ele não está proibido de ter uma doença mais comum, certo? Então, a identificação de não pertinências na conduta médica faz parte. E isso é muito importante para nós, porque isso não é contexto só brasileiro, isso é mundo. A gente sabe que existe um excesso de zelo de prescrição médica de exames imaginologicos, laboratoriais, por várias questões, que fosse defesa médica justificada ou injustificada, que seja despreparo técnico, e eu acho que esse copiloto ajuda ali. Então, essa é a nossa segunda ferramenta, nosso segundo agente de inteligência artificial. Um modelo fundacional qualquer, são vários treinados por nós, a gente lidera vários, que entende a medicina baseada em evidência, e nos ajuda a pensar se estamos tomando a conduta correta. Não é um substituto, é um copiloto. Perfeito. Gabriel, eu acho que é mais interessante para os colegas que estão nos assistindo e também para os profissionais de saúde que a gente faça uma pequena demonstração do racional dessa ferramenta. Eu falo hoje em dia que o difícil é sair do PowerPoint. O PowerPoint pode tudo. Então, a gente vai fazer uma simulação aqui agora, como se fosse uma consulta médica, para as pessoas entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Fantástico. Certo? Em 2026, nós vamos ter oportunidade de ver essa ferramenta mais vezes, certo? Nos Org-Cafés que terão aqui no Sindiosp, certo? Mas, para deixar um gostinho de quero mais, vamos começar então e com essa dinâmica. Claro, Vamos lá. com certeza, vamos lá. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês a tela do telepatia. Essa aqui é a tela de entrada quando o médico entra. A primeira coisa que esse médico vai entender é que tem diversos templates, modalidades de atendimento para esse paciente, certo? Eu acho que para compreensão geral aqui, eu prefiro escolher essa consulta geral adulto. Ele é um template bem global, mas tudo bem, eu acho que para propósitos de demonstração a gente deveria seguir esse caminho. Nós já identificamos o microfone e vamos começar uma consulta, tá bom? Perfeito.
Doutor Guerra, então quando a gente começa uma consulta, o médico está olhando exatamente isso daqui. Nós temos algumas ferramentas prontas aqui para lidar com um cenário médico mais habitual. Por exemplo, eu pessoalmente gosto muito de anotar algumas coisas. Então, poxa, lembrar que nesta consulta teremos que rever a força, porque eu prescrevi um corticoide na última consulta, por exemplo. E eu posso utilizar essa parte aqui como se fosse uma conversa com a inteligência artificial. Porém, isso daqui já está preparado para me devolver informações através de medicina baseada em evidências, que tem todo um acompanhamento, uma criação por médicos, equipes médicas que entendem de sociedades, que entendem a complexidade da medicina. Então, é um lugar seguro, que eu posso fazer uma pergunta que a minha resposta ela é referenciada e muito bem referenciada e justificada. Se o médico quiser confirmar, está aqui, certo? Boa. E se eu tiver informações prévias, eu coloco aqui, por exemplo. Então, eu não perco aquela oportunidade de iniciar minha ferramenta com um paciente que já vinha comigo há anos e que às vezes estava no prontuário, seja papel, seja no prontuário eletrônico mais antigo. Tudo bem, a gente pode colocar aqui e utilizar, tá bom? Perfeito. Então, doutor Guerra, vamos simular uma consulta nós dois. Vamos lá. Eu serei o médico, seria vai que você será o paciente, tá bom? Bom, doutor Guerra, meu nome é doutor Gabriel. O que te traz aqui em consulta hoje? Eu tô com uma dor de cabeça do Dr. Gabriel há 30 dias. 30 dias? 30 dias. Tá bom, tá certo. Você tem quantos anos? 56 anos. 56. Me fala um pouquinho sobre essa dor de cabeça. Ela é algo totalmente nova pra você ou ela já acontecia no passado? Não, ela não acontecia no passado. Ela começou somente durante o período noturno, Nossa, mas hoje em dia ela já começa desde cedo e desde que eu acordo e de umas 2 semanas para cá está acompanhando tontura, está acompanhando também às vezes náuseas. tá bom. Não chego a vomitar, Nossa, mas isso está atrapalhando o meu trabalho no dia a dia. tá bom. E me conta uma coisa, ela é sempre pior mais ao acordar e durante a madrugada? Inclusive os sintomas de náusea, etc., acontecem mais nesses horários? Não, ela piora no período noturno, certo? Mas ela tem começado cada vez mais cedo. Eu não chego a acordar pela dor, certo? Mas eu acordo, eu já noto já no café da manhã uma sensação de dor e que já vai se estabelecendo durante o dia. Perfeito, perfeito. Me conta uma coisa, você já tem algum outro tipo de diagnóstico? Eu tenho hipertensão, tomo medicação já há 2 anos e só. Tá bom. Essa hipertensão também começou há 2 anos atrás, foi quando você descobriu? Essa hipertensão começou há 2 anos atrás. Tá. A cefaleia tem uns 30 dias. Tá bom. A dor de cabeça tem uns 30 dias. Tá bom. Qual remédio que você toma para pressão arterial? Losartana, Losartana. Você lembra a dosagem? 50 miligramas. Tá ótimo, perfeito. Me conta uma coisa, quando a dor de cabeça está acontecendo, ou durante esses últimos 30 dias, você teve, por exemplo, alguma fraqueza de algum lado do corpo? Teve alguma dor de cabeça que ela veio, por exemplo, súbita ou explosiva, ou que você considerasse como se fosse a pior dor de cabeça da sua vida? Eu sinto que ela vem piorando nos últimos dias e tem dado também dor na nuca, certo? E eu sinto associado, eu vejo umas estrelinhas juntas, às vezes dá às vezes sensação de desmaio. Então, eu estou sentindo e que está piorando Entendi. os sintomas. Entendi, perfeito. O que você usa de remédio para essa dor de cabeça? Você deve ter tentado tratar nesses Eu já disse. Eu já tentei tomar Tilenol, já tentei tomar ibuprofeno, Novalgina, dipirona aquele e pouco impacto. ela melhora, mas ela volta depois. Mais ou menos quanto tempo depois? Dura quanto tempo esse tratamento? Umas 2, 3 horas depois eu Só? tomo o remédio, ela melhora umas 2, 3 horas e depois a dor de cabeça volta. Tá bom, tá certo. Bom, eu vou fazer um exame físico em você, tá bom? Certo. Olha, Guerra, eu comecei aqui olhando o seu olho, eu coloquei aquela luzinha dentro do seu olho e eu percebi que o teu olho direito, eu achei que o finalzinho do nervo óptico ele tá com um borramento, tá? Ele parece ser um pouco inespecífico, mas sim, dá pra ver que tem um borramentozinho do nervo óptico. Você tá com alguma dificuldade de enxergar ou não? Eu senti piora e da visão nos últimos tempos, Tipo um borramento? tipo um borramento. Tá ótimo, perfeito. No teu olho esquerdo, parece que também tem um pouquinho, mas muito menos do que o direito. Mas eu acho que ambos os olhos têm alguma coisinha que a gente merece dar uma atenção, tá bom? Eu não achei mais nada aqui no seu exame neurológico, mas eu percebi, por exemplo, que acho que tá tendo um pouquinho de queda de pelo da sua perna tá mais ressecada.
E você tem esse histórico de hipertensão, eu também acho que vale a pena depois a gente dar uma investigada, por exemplo, em fatores de risco cardiovascular. Você já sabe se você tem colesterol aumentado? Não, e colesterol é normal. Ah, tá bom. Quando que foi seu último exame de colesterol? Aos 6 meses. Há 6 meses. Você fez LDL, HDL, tudo? Tudo. Lembra algum valor de LDL, por exemplo? Abaixo de 120. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Bom, Guerra, o que eu acho que é importante aqui para nós, tá? Até podemos estar lidando com uma dor de cabeça que a gente chamaria de primária, que não é causada por nada grave. Mas como tem essa alteração de fundo de olho, eu acho muito importante a gente investigar isso melhor, tá? A melhor forma de investigar isso é através de 2 caminhos, tá? Eu quero primeiro encaminhar você com o pronto-socorro, para a gente fazer essa investigação já de cara, e eu vou solicitar para você uma ressonância de crânio com contraste, tá bom? E aproveitando que você tem um acesso muito bom a hospitais, etc., vamos fazer já um rastreio diferente? Vamos pedir um TSH e um T4 livre, vamos ver se você tem marcadores tumorais no sangue. Antes da gente pedir qualquer coisa mais cara, vamos tentar marcadores tumorais do sangue, tá bom? E para essa dor de cabeça, eu quero que você use dipirona 4 gramas de 6 em 6 horas, tá bom? Perfeito. Muito bem, muito obrigado. Agora eu vou ver a ferramenta aí. Vamos lá. Guerra, então eu estou finalizando aqui a consulta. É claro que eu direcionei para vocês conseguirem dar uma olhada em um pouco do acionamento aqui da ferramenta, né? E eu acho que vai ser uma oportunidade legal da gente ver ela acontecendo. Então, nesse momento está sendo passado voz para texto com toda a LGPD, RIPA por cima, não tem identificação de nome, de localização, nada daquela lista de exigência da RIPA e da LGPD, tá bom? E a gente agora, ó, estamos customizando aqui um prontuário. Perceba que nós começamos. Tudo que foi falado sobre assunto da saúde, ele capta. Tudo. E se a gente interromper, se falar de um outro assunto, ele Não tem nenhum problema. Eu acho que se tem uma coisa que é cotidiana é isso. A gente vai parar, principalmente se for uma consulta ambulatorial. Se você é um médico que o paciente já te conhece e ele quer entrar um pouquinho mais na conversa com você, ele vai perguntar da sua família, ele pode falar um pouco de futebol, ele vai entrar em algum outro contexto, até porque ele vai querer relaxar, se sentir bem com a gente. Não tem problema, isso não vai enviesar o contexto médico do que está acontecendo ali, tá bom? Ok. Então, olha só que interessante. 56 anos de idade, a sua queixa principal, da forma que você me contou, não houve inferência pela inteligência artificial ou pelo médico, né? Então, há 30 dias, piorando e com tontura. A história da doença atual, seguindo uma ordem cronológica correta, com termos semiológicos adequados, de uma forma que fique organizado e rápida para se compreender. A revisão de sistema, nós esquecemos disso com frequência, admitam, a gente sabe que a gente esquece isso com o sistema, mas olha que interessante, por segmento, tudo que você me contou está me aparecendo. E eu acho legal o que foi feito aqui, que é um golpe visual no negrito, porque eu acho que isso, sinceramente, auxilia muito na hipótese diagnóstica sindrômica, por exemplo. Para mim, que sou neurologista, eu acho que isso me ajuda bastante e eu uso muito essa tática, tá? Antecedentes médicos, tá? Aqui você me conta da sua hipertensão arterial há 2 anos, o seu tratamento atual à losartana. Eu fui um médico muito ruim porque eu não vi seus sinais vitais, mas estariam aparecendo aqui. O meu exame físico muito bem detalhado, mostrando que a gente está pegando realmente um borramento de disco óptico à direita, mais evidente que a esquerda, tem um borramento também. Então, se você tivesse aqueles equipamentos que tem nos hospitais hoje que já fazem os sinais vitais automáticos, ele já capta isso automaticamente aqui no sistema. garantindo que haja integração com o serviço, essas ferramentas já estão no próprio EMR deles, no próprio sistema de prontuário eletrônico. Perfeito. Já está disponível esse dado para o médico de prontidão. Esses dados podem ser puxados para dentro da ferramenta do telepatia para que já seja preenchido e o médico tenha uma evolução mais completa, né? Olha que interessante. Nós não demos uma data específica, mas eu sei que você fez um exame de laboratório na qual tem um LDL abaixo de 120. Eu não perdi essa citação. Às vezes a gente prefere não anotar porque não trouxe confirmando, mas tá claro que não é no papel, com data, com tudo, mas é alguma coisa que a gente tem que lembrar aqui e que pode fazer parte do diagnóstico diferencial, né? A análise, que é um resumo de tudo que aconteceu, e a minha conduta está em plano. Eu já queria que vocês observem que aqui em plano nós temos alguns alertas. Então, por exemplo, houve um alerta para a dipirona, houve um alerta para marcadores tumorais séricos. Que alertas são esses? Então, já lá do começo da consulta, esse médico já poderia ver esses alertas para tomar uma atitude. Por exemplo,
aqui ele me recomenda que há uma dose incorreta, tem uma prescrição incorreta de medicamento. Ele acha que nós deveríamos reduzir a dose de pirona para um regime dentro de um limite máximo diário. Tá? Por exemplo, um grama a cada 6 ou 8 horas, pensando em algo em torno de 4 gramas por dia. A gente passou 16 gramas por dia. Então pode existir um aumento de toxicidade renal aqui. Tá? Quem disse isso? Esse guideline da World Health. Então, eu acho que você referenciar e explicar a tua resposta é uma forma pedagógica de você guiar os médicos, sejam eles mais novos, sejam eles mais velhos, mas eu acho que torna a medicina baseada em evidência muito mais palpável e torna o médico melhor dia a dia. É como se nós finalmente tivéssemos a continuidade da faculdade, de uma residência, ou uma pós-graduação, em tempo real, no nosso tempo, de uma forma que não dói, que não é criticável, mas é verdadeira, está ali. Eu acho que isso induz o médico a atender melhor. Não, isso daí para a segurança do paciente é fantástico. Fantástico, porque fantástico. Isso é um alerta que às vezes passa uma prescrição e... Exato, interessante. Olha que interessante. Eu pedi uma coisa que não machuca ninguém, mas olha como pode ser problemático. A gente deveria remover a solicitação de marcadores tumorais séricos. Eu, enviesadamente, poderia ter solicitado por estar numa área mais oncológica, certo? E a solicitação de marcadores tumorais séricos, como rastreio em paciente com cefaleia nova, sintomas neurológicos de papiledema, ela não é recomendada. Então ele explica por que ele está te sugerindo isso, né? De quem que veio essa recomendação? De um guideline da NICE. Então, sim, e sempre tem uma referência bibliográfica em tudo que é feito Sim, e pela ferramenta. exatamente. Tá? A mesma coisa é uma sugestão para remoção de TSH-T4 livre. Não acho que é novidade para a maioria das pessoas que estão me ouvindo, mas existe uma gigante não pertinência no Brasil de prescrição de TSH, T4 livre, até mesmo de perfil lipídico. Então ele também captou isso aqui, mas ele explica o porquê isso aqui não é importante. Se o médico concorda com essas sugestões, ele vai aceitar essa sugestão. Se o médico não concorda, e está tudo bem, nós não estamos tirando a autonomia do médico aqui, nós rejeitamos. Perfeito. Tá? Quando nós tomamos essa seguinte atitude e nós voltamos para o plano, perceba que aqui já houve uma mudança. A análise já houve sua mudança. Tudo o que aconteceu para trás foi adequado. Tá? Outra coisa muito interessante que nós temos são as recomendações e os sinais de alerta. Aqui eu deixei ele bem amplo de propósito, para que a gente entenda que para aquele paciente, naquela consulta, naquele cenário, essas são as recomendações e os seguintes sinais de alerta que são importantes para ele. Isso aqui a gente pode deixar para esse paciente no WhatsApp, isso pode ser impresso, isso aqui pode ser passado para uma equipe de uma enfermeira navegadora, para uma enfermeira que está vendo esse paciente depois, para que haja um reforço daquela sua consulta, tá? E isso aqui não é algo repetitivo por paciente, isso aqui é customizado pela inteligência artificial para aquele cenário, então é muito interessante. Os diagnósticos dessa consulta. Independente de tudo que aconteceu lá em cima, eu tenho tudo isso aqui para considerar. Uma cefaleia que me parece ser crônica sob investigação, uma hipertensão arterial sistêmica, alterações visuais associadas ao borramento de papila e uma revisão de força muscular, por exemplo, tem que ser feita. CID-10 sugeridos. São esses CID-10. Se eu quiser encaminhar esse paciente, por exemplo, para um neurologista, eu escrevo neurologista e eu já vou gerar o encaminhamento para esse neurologista. Se eu quiser entender os diagnósticos diferenciais para essa consulta, isso aqui não é o Gabriel falando quais são os diagnósticos diferenciais. É toda a análise dessa consulta junto a uma ferramenta de inteligência artificial generativa, entendendo isso daqui. Para essa ferramenta, hipertensão intracraniana secundária, lesão expansiva intracraniana poderia ser a primeira hipótese, um pseudotumor cerebral poderia ser a segunda hipótese, ou uma cefaleia secundária, uma hipertensão arterial grave que ainda não foi bem avaliada. Por que não? Essas são as três principais. Não diria únicas, mas as três principais. E aqui estão 5 perguntas que esse médico poderia fazer para afunilar para alguma hipótese diagnóstica mais provável, tá? Ele dá uma orientação do caminho que você tem que seguir. Exatamente. E eu acho que existe uma tendência, principalmente de especialidades, a esquecer de documentar algumas coisas por a gente já ser mais técnico, mais direcionado. Então nós temos uma auditoria, essa auditoria está na mão do médico, tá? Então parece que está 68,1% eficiente, na verdade não, nós completamos 68,1% dessa consulta. Entretanto ainda é deficiente. Por quê? Todos esses dados poderiam ter sido anotados. Vamos supor que eu queira realmente anotar algum desses dados. Não tem problema. Como todo médico deve fazer uma dupla checagem do que está acontecendo aqui, nós não estamos ainda na fase da inteligência artificial de confiar 100% nela, nós podemos editar qualquer campo aqui dentro do telepatia. Então todas as áreas são customizáveis, são editáveis, antes de que esse paciente precise mandar este conteúdo
para o prontuário eletrônico do serviço que ele está trabalhando, que é quando ele vai assinar, entendendo que aquelas informações são tidas como verdadeiras. Perfeito. E, Gabriel, é muito interessante a ferramenta. Aonde é que vocês estão já operando a ferramenta, já Nós temos, na prática? na prática, nós temos uma operação já extremamente consolidada na Colômbia, por exemplo, e no Brasil nós estamos há poucos meses aqui, mas nós já temos alguns clientes trabalhando com a gente, como por exemplo a Unimed Guarulhos, algumas clínicas oncológicas aqui em São Paulo, algumas clínicas mais focadas em vascular, temos alguns clientes que estão participando de projeto piloto também com a gente. Então nós estamos começando as atividades no Brasil num momento que já tivemos uma conquista muito significativa, por exemplo, na Colômbia. Gabriel, a gente já está chegando no final da nossa conversa. Você, como um médico, cientista, pesquisador, uma pessoa que, que conhece todos os vértices aí da parte do ecossistema da medicina, o que você acha que isso aqui vai impactar na segurança do paciente e vai impactar na prática médica e assistencial? Ótimo. Eu acho que para a segurança do paciente, eu enxergo hoje como um especialista, até mesmo como um super especialista, que tudo bem, eu acho que um bom especialista sabe navegar com um paciente fora de um guideline, por exemplo. Eu não acho que deveria ser a regra e não acho que deveria ser recomendado para a vasta maioria dos médicos. Inclusive, se um paciente foge do meu escopo de maior especialidade, eu deveria pensar em guidelines. Nós sempre estamos em momentos de correria, atendendo um paciente que vem após o outro, e nós não estamos obrigatoriamente preparados para o que vai vir em seguida. E eu não acho que isso é culpa do médico, mas a gente está falando de um resultado final, que é a saúde de um outro paciente. Eu acho que isso aqui traz algo que todo médico sonha: um copiloto do médico, invisível ao ambiente, na qual o médico pode interagir, digitando sem interferir na consulta, fazendo perguntas que vão nortear medicina baseada em evidência e não literatura cinzenta, e não Reddit, e não dados que são hypes hoje. Então, se nós fizermos perguntas aqui, por exemplo, eu deveria solicitar selênio em toda consulta, não querendo entrar em nenhum contexto aqui mais profundo sobre isso, ele vai me desaconselhar, ele não vai me proibir, entende? Então eu acho que é muito importante nós termos esse copiloto médico e eu sinceramente acho que médicos estão cada vez mais atentos à documentação do que acontece no consultório deles. Eu acredito muito na ferramenta com intuito pedagógico para o médico, mas não só pedagógico, conteúdo médico, semântica de várias especialidades. Mas eu acho que o médico, ele lida com uma coisa muito nobre, se não a mais nobre, que é a vida de um outro ser humano. Então, documentar o que está sendo feito, o que está sendo pensado, é defesa médica. E eu acho que a gente tem que melhorar isso, urgentemente. E uma coisa interessante, assim, eu estou entendendo que a ferramenta ela estrutura os dados, então vai ser possível tirar vários relatórios e várias informações, e pensando depois em novos indicadores, pesquisa clínica, isso vai ser possível, então, assim, e pensando e na organização das condutas, dos protocolos, para medir resultado, desfecho. E fala um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante. Se nós sairmos daqui, dessa posição de médico atendendo em paciente, a gente olhar para tudo isso daqui, qual que é a primeira coisa que me vem à cabeça? Estou lidando com geração de informações de mundo real. É uma das informações mais nobres da medicina. Afinal, para você aprovar um remédio, tudo bem, você chega a um fase 3, certo? Uma melhor comparação com o standard. E o fase 4? E a pesquisa de mercado? E os dados de mundo real? Tudo vem, tudo está acontecendo em tempo real. E muito disso se perde no ar. Quando uma consulta acaba, quando o médico está cansado, quando a gente não quis registrar alguma coisa que poderia ser importante, às vezes a gente nem sabia que era importante. Nós estamos criando aqui um lago de dados soltos que valem ouro para medicina, para o investimento em saúde, para estudos clínicos, para desenvolvimento de medicamentos, para gerar maiores padrões de observabilidade de eventos adversos em qualquer cenário. E eu acho que isso aqui agora permite que praticamente 100% disso seja utilizável, desde que bem organizado, desde que requisitado e desde que muito protegido, porque eu acho que isso aqui tem que seguir um padrão de segurança extremamente rígido, porque a gente está falando de uma outra pessoa falando sobre sua vida. Eu imagino isso aqui num contexto psiquiátrico, eu imagino isso aqui num contexto que pessoas se abrem e colocam em risco muita coisa da sua vida pessoal. Então, ao mesmo tempo que nós evoluímos
para um copiloto médico, a gente também tem que evoluir em segurança de informação e seriedade disso daqui. Muito bom. Bom, nosso tempo terminou. Gostaria muito de agradecer o Dr. Rafael Batistella, que é Head de Medicina da Telepatia AI. E para vocês que gostam desse assunto, no primeiro trimestre de 2026, nós vamos ter os Work Café exatamente sobre esse assunto. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, é um assunto extremamente importante. Nós estamos falando aqui de uma health tech, de uma ferramenta de inovação com profissionais que estão tentando trabalhar em prol de uma melhor jornada para o paciente, segurança do paciente, uma melhora dessa regulação desse ecossistema da saúde que ele está precisando ser melhor organizado. Então, essas ferramentas de inovação, elas com certeza elas vão nos ajudar nisso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e obrigado para todos que puderam me ouvir.